Você já percebeu como economizar dinheiro, para a maioria das pessoas, parece uma guerra constante? Não é falta de esforço. Não é falta de disciplina. É que, na maioria das vezes, o processo é pesado demais. Cheio de regras, restrições e culpa. Você começa motivado, corta gastos, baixa aplicativos, tenta controlar tudo. Mas, com o tempo, aquilo cansa. E quando cansa, você volta exatamente para onde estava, ou até pior. Agora deixa eu te mostrar algo diferente. Existe um método japonês, simples e silencioso, que não tenta te forçar a economizar, mas faz você querer economizar. O nome disso é Kakeibo. E o mais curioso é que ele não nasceu em uma era digital. Não depende de tecnologia. Não depende de aplicativos inteligentes. Ele depende de algo muito mais poderoso: consciência. O Kakeibo surgiu no Japão há mais de 100 anos, com um objetivo muito claro: ajudar pessoas comuns a organizarem suas finanças sem sofrimento. E ele começa de um jeito que quase ninguém começa. Não com cortes. Não com metas agressivas. Mas com uma pergunta: quanto dinheiro eu tenho, e o que eu quero fazer com ele? Parece simples demais. Mas não é. Porque essa pergunta te obriga a sair do automático. A maioria das pessoas vive no modo reação: o dinheiro entra, e simplesmente vai embora. O Kakeibo quebra isso. No início de cada mês, você anota quanto ganha. Depois, define quanto quer economizar. Perceba isso, não é quanto sobra. É quanto você decide guardar. Essa é a virada. Porque, a partir desse momento, economizar deixa de ser um acidente, e passa a ser uma escolha consciente. E só depois disso você olha para o restante, o que pode ser gasto. Mas o método não para por aí. Ele te ensina a enxergar seu dinheiro de uma forma que talvez você nunca tenha visto. Todos os seus gastos são divididos em 4 categorias. Essenciais: aquilo que sustenta sua vida, moradia, contas, alimentação. Desejos: tudo aquilo que você compra porque quer, não porque precisa. Cultura e crescimento: investimentos em você, livros, cursos, aprendizado. Extras: gastos inesperados ou impulsivos, aqueles que você nem planejou. Agora vem o ponto mais importante. Quando você começa a classificar seus gastos dessa forma, algo muda. Você começa a perceber padrões. Começa a enxergar para onde seu dinheiro realmente está indo. E, mais importante, por quê? Você percebe que alguns gastos trazem valor real, enquanto outros só preenchem um vazio momentâneo. E essa percepção muda seu comportamento. Não porque alguém mandou, mas porque você passou a entender. Outro detalhe poderoso do Kakeibo é a forma como ele é feito. Nada de aplicativos. Nada de automação. Aqui, você escreve. Papel e caneta. Pode parecer ultrapassado, mas é exatamente isso que faz funcionar. Porque escrever desacelera você. Te obriga a pensar antes de gastar. E refletir depois. É como se você criasse um espaço entre o impulso e a decisão. E é nesse espaço que a mudança acontece. No final de cada mês, o método te convida a olhar para trás com honestidade. 4 perguntas simples. Quanto eu tinha? Quanto eu gastei? Quanto eu economizei? O que eu posso melhorar? Sem culpa. Sem julgamento. Apenas consciência. E aqui está a grande diferença. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida financeira com base na disciplina. Mas disciplina, sozinha, esgota. O Kakeibo usa atenção. E a atenção transforma. Porque quando você começa a prestar atenção no seu dinheiro, você começa a respeitá-lo. E quando você respeita seu dinheiro, você respeita seu tempo, sua energia, sua vida. E tem mais. O Kakeibo não exige perfeição. Você pode errar. Pode gastar mais em um mês. Pode sair completamente do plano. Mas isso não quebra o processo. Porque o objetivo não é controle absoluto. É consistência. É voltar.
sempre voltar. E isso tira um peso enorme. Você não está mais tentando ser perfeito. Você está tentando ser consciente. E, aos poucos, algo começa a mudar dentro de você. Aquela necessidade de comprar por impulso diminui. A ansiedade por gastar perde força. Você começa a valorizar escolhas simples, e percebe que liberdade financeira não vem de ganhar mais, mas de precisar menos. Esse é o verdadeiro poder do Kakeibo. Ele não muda apenas seus hábitos. Ele muda sua relação com o dinheiro. E quando essa relação muda, tudo muda. Então, da próxima vez que você pensar em economizar, não comece cortando. Não comece se restringindo. Comece observando. Porque talvez o problema nunca tenha sido falta de controle. Talvez tenha sido falta de consciência. E quando você finalmente enxerga isso, economizar deixa de ser um peso. E passa a ser algo natural. Leve. Quase inevitável.